Aqui eu fiz um diagrama para te explicar a ideia que vai ser seguida. Os rapazes são A, B, C e D e a senhorita é S, tá ok? O perfeito cavalheiro é o A. Ele só entra se for depois dela, depois que ela tiver entrado, tá ok? Aqui está a porta e aqui eu coloquei as várias posições em que a senhorita pode estar. Então aqui, ó, primeiro caso, ela entrou por primeiro. Se ela entrar por primeiro, o A pode estar em qualquer uma dessas opções. Então olha só. Se ela entrar por primeiro, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter 4 possibilidades. Aqui, 3, 2 e 1. Tá ok? Então aqui eu tenho 24 possibilidades. Beleza? Agora nós temos que cuidar. Segunda situação, ela entrou por segundo. Quem que pode ter entrado antes dela? O B, o C e o D. O A não. O A não entra antes dela. Então aqui eu tenho 3 opções, certo? Então agora vamos continuar. Das 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, já foram 2. Uma entrou aqui, outra entrou aqui. Quantas possibilidades sobram aqui? 3, 2 e 1. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 3 dá 18 situações. Terceiro caso, a senhorita entrou por terceiro. Então entenda, o A ele não vai poder estar aqui nem aqui, porque ele não entra antes dela. Quem que pode estar nesses dois tracinhos aqui? O B, o C e o D. Então aqui eu tenho 3 opções. Aí entrou 1, né? Aqui 2. Certo? Agora vamos lá. Das 5 pessoas, né? Já foram 3. Certo? Entrou uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então sobram 2 opções aqui e uma aqui. 1 vezes 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Próximo caso. A senhorita está aqui, ó. Certo? Bom, quem é que pode ter entrado antes dela? O B, o C e o D. Então, 3 possibilidades aqui. 2 e 1. E aqui, uma só. Sabe quem que vai aqui? O A. Não tem outra opção. Ele só entra depois dela. 1 vezes 2 vezes 3, 6 casos. E essa situação eu só coloquei para te refletir no assunto. Se o A não entra depois dela, então ela não vai poder entrar por último, né? Então, essa situação é zero, não existe, não pode, essa aqui não serve. Então, os casos em que o rapaz A, que é o perfeito cavalheiro, entra depois da senhorita são esses 4 aqui, ó. 24 mais 6 dá 30, 18 mais 12 dá 30, então são 60 possibilidades. Tá bom? Mas deixa eu te mostrar uma outra ideia. Eu vou calcular aqui embaixo o total de possibilidades que haveria para essas 5 pessoas entrarem. Total de possibilidades é bem simples. 5 possibilidades aqui. 4, 3, 2 e 1. O total de possibilidades deles entrarem é 120. Percebeu que a resposta deu exatamente metade? 60? Sabe por quê? Porque em exatamente metade dos casos a senhorita entra antes dele. Na outra metade, ela entra depois. Essa regra pode ser usada sempre. Então, seria muito mais fácil eu pensar assim. Eu pegaria o 120 e simplesmente dividiria por 2. Eu ia encontrar o mesmo 60 que eu achei ali. Tá ok? Mas a questão, de qualquer forma, é falsa.